Olá, seja muito bem-vindo para mais um estudo bíblico aqui da Melk Pomerode. É com alegria que a gente pode hoje estar aqui compartilhando um resumo, um repassinho assim, sobre o que foi o nosso estudo bíblico presencial na sexta-feira, né? O nosso estudo hoje, ele continua em 2 Reis, no capítulo 3, dos versículos 1 a 20. Onde nós vamos encontrar uma história muito legal, onde a gente vai encontrar o resultado, o fruto do reinado da Jezabel e do Acabe, onde nós vamos conhecer a respeito do reinado e daquilo que o filho deles fez no seu tempo como rei. Então, se você quiser, aproveite e pausa o vídeo agora e lê esses versículos, porque são 20 versículos, então é bem importante que você tenha lido eles para a gente poder conversar a respeito disso. Então vamos lá. Nesse texto agora a gente pode conhecer um pouco a respeito da continuidade, logo depois de tudo o que aconteceu no reinado de Acabe e de Jezabel. E a gente percebe que o rei Jorão, ele é um pouco diferente do Acabe. Ele aparentemente é um rei que não vai forçar o povo de Israel a se dobrar diante de Baal, ou diante dos deuses que sua mãe tanto buscava que o povo se inclinasse, os deuses que a sua mãe promovia e desviava o povo de Israel do Senhor. Então, a gente vai precisar se aprofundar um pouco para perceber que o negócio só parece, mas na verdade nem tudo que parece é. O título que o nosso caminho e testemunho traz para esse texto, eu achei ele sensacional. Meia obediência. Você já ouviu alguma vez por aí uma meia verdade, ou uma meia obediência, ou um quase assim? A gente tende a ouvir muito isso hoje, né? É muito comum para o nosso mundo de hoje falar em meias verdades, em coisas pela metade. Porque nós temos a dificuldade de abrir mão daquilo que nós queremos, da nossa vontade, para fazer a vontade de Deus. Então, se eu meio obedeço a Deus, aparentemente parece que é o suficiente. E aqui nesse texto a gente vai descobrir que as coisas com Deus não funcionam assim. O que o nosso autor do Caminho e Testemunho nos questiona quando ele pergunta se é uma meia obediência? Você que já leu o texto, você que tem estudos bíblicos e sabe, né, a trajetória do rei Acabe, da Jezabel e agora daquilo que o seu filho tem que encarar como reinado, o que você acha que vai ter aqui como resposta para essa meia obediência? O Jorão, ele tenta ser diferente dos seus pais. E ele de fato não exige que o povo de Israel tenha que se dobrar diante de Baal. Ele não faz com que o povo tenha que necessariamente abdicar do Deus, que é o Senhor dos Exércitos, para cultuar a Baal. Isso parece que é tão legal, né? Todo mundo fica feliz de ver, nossa, ele vai ser diferente do seu pai, ele vai levar o povo de volta para Deus. Só que não, né? A gente percebe que o Jorão, ele aparentemente tem uma boa intenção, mas essa boa intenção dele tem uma coisa muito ruim por trás. Porque para não contrariar o povo, para não desagradar a ninguém, para não ficar de mal com ninguém, o que o Jorão decide? Então agora ninguém mais precisa cultuar unicamente a Baal, como exigia o seu pai e a Jezabel. Porém, agora você é livre para decidir a que Deus você quer seguir, a que Deus você quer cultuar e qual é o caminho que você quer seguir. Então, o Baal, propriamente dito, não é mais o problema para o povo de Israel. Agora, o leque é muito maior dos problemas, porque agora todas as opções são válidas. O rei não teve a capacidade de decidir que o povo deveria se prostrar diante do Senhor. E nós vamos ver as consequências disso com o nosso texto de hoje. A obediência pela metade leva o povo de Israel para um caminho complicado. Durante a queda de Acabe, todo o problema que ocorreu ali na época, o povo moabita se levanta, se contraria ao povo de Israel e decide então se rebelar ao reinado de Jorão. E Jorão, ele precisa tomar uma atitude.
E diferente de nós que conversamos hoje, tentando resolver as coisas tudo no politicamente correto hoje, nesse tempo aqui as coisas se resolviam na faca, na guerra e do jeito que precisava ser. Ou você se dobra e vem com a gente, ou você está contra a gente. Então, o que o Jorão faz? Ele sabe que ele precisa ir para a guerra e ele conta com a ajuda do rei de Judá. E junto com o rei de Judá também vem o rei de Edom. E esses 3 reis montam uma comitiva e vão subindo pelo deserto de Edom e eles vão ao encontro dos moabitas porque eles sabem que eles precisam brigar contra eles para resolver essa questão política. Acontece que nem tudo é tão fácil quanto parece. O povo, enquanto ele estava caminhando rumo à guerra, rumo a resolver aparentemente esse conflito, eles passam por um problema muito natural: falta de água, falta de suprimento. A gente sabe que água é um elemento essencial para a nossa vida. Quem já passou uma sedezinha sabe como é complicado. Porém, nós não temos a noção do que significa estar completamente isolado de água. Não é uma questão de esperar até a água da corrente voltar ou esperar até o momento em que a luz vai voltar. Não tem a ver com isso. Eles realmente estão sem nada de água. E então, o Jorão ele decide clamar, ele decide pedir por ajuda. E o Eliseu diz para ele: meu querido, o que é que eu tenho contigo? Da onde é que tu acha que eu tenho alguma coisa para falar contigo? Justamente você que desvia o povo do seu Deus. Então, as coisas mudam por causa do rei de Judá. Pois o rei de Judá, ele era um rei que era obediente a Deus. O Josafá, ele era um rei que se prostrava diante do Senhor e não desviou o povo do seu Deus. E quando o Eliseu, ele reconhece que Josafá está no meio dessa comitiva, então ele tem agrado de clamar ao Senhor e pedir por ajuda para que esse povo, para que essas pessoas que estão ali não padeçam, não morram por causa da falta de água e para que os animais, para que tudo aquilo que está acontecendo ali não tenha sido em vão. Então, o que o Eliseu diz para eles fazerem? Que eles cavem um buraco, que eles abram covas, porque Deus ia prover água nessas covas. E de fato isso acontece. E eu acho muito impressionante como Deus, ele é misericordioso. Eu acho que nesse texto a gente vê como a obediência e a fé dos que seguem e amam a Deus abençoa inclusive aqueles que não se dobram diante de Deus. Você já deve ter percebido, meu irmão, minha irmã, que a chuva cai do céu para bons e para maus, para justos e para injustos. Deus não seleciona que parte da terra somente vai produzir. Ah, não, só esses agora que me amam, que me servem, vão ter uma boa colheita. Deus não faz essa divisão. Deus é tão misericordioso e eu acho que aqui a gente percebe essa porção incrível do amor que Deus tem pela humanidade. Que Ele permite que daquelas covas no deserto brote água para o sustento daquele grupo. É muito impressionante o quanto Deus ele não fica apontando o dedo e selecionando como se fosse um jogo de tabuleiro quem Ele quer abençoar e quem não. Mas a gente vê que obedecer mais ou menos a Deus, permitir que Deus faça parte da minha vida, ou ter mais ou menos um relacionamento com Deus não funciona. Porque se dependesse do Jorão, eles iam morrer de sede de fato. Não ia ter como convencer o coração do Senhor. Mas quando o Eliseu vê Josafá, ele sabe que ali o Senhor está cuidando de tudo, que ele precisa clamar ao Senhor e que Deus vai cuidar desse processo que eles estão vivendo ali. Então, você que passa por dificuldades, você que, mesmo crendo no Senhor, passa por muitas dificuldades, saiba que o Senhor, Ele vê, o Senhor conhece o teu coração e Ele quer te abençoar. Então não fica invejando, não fica sofrendo porque Deus tem sido bom com você, mas também com aquele que é injusto, também com aquele que é desobediente. Porque a palavra lá no Novo Testamento, ela nos fala muito também a respeito de quanto a nossa recompensa não faz parte desse mundo,
mas que faz parte do que vem depois da morte, da eternidade que Deus quer ter comigo e com você. Então não fique esperando que Deus te recompense pela tua obediência, pelos teus feitos, pela tua servidão aqui nesse mundo, mas saiba que Deus com certeza vai cumprir a sua promessa da eternidade. E Deus não é um Deus que mente, que promete coisas que Ele não faz, mas Ele com certeza está preparando algo muito especial para mim e para você. Então não tema, não abra mão de ser um filho obediente. Nós vemos também toda essa questão da entrega de todo o coração, né? Porque o Josafá, ele era um rei que entendeu que a sua entrega precisa ser completa e verdadeira. E eu me pergunto, quais são as coisas que têm nos afastado de Deus e feito com que eu e você nos entreguemos pela metade, mais ou menos, somente para o Senhor? Porque nós sabemos que a nossa vida ela não pertence ao Senhor unicamente quando a gente vem no culto, quando a gente participa do estudo, quando a gente tem um momento em comunhão com a comunidade, mas que a nossa vida como um todo, ela com certeza pertence unicamente ao Senhor. Apesar das dificuldades, apesar das coisas que a gente passa, Deus quer estar comigo e com você no dia a dia, nas coisas simples, nas coisas ordinárias da nossa vida, e não ordinário no sentido negativo, mas nas coisas comuns. Deus quer estar comigo e com você nas coisas comuns, no simples, para também no extraordinário a gente poder perceber a sua bondade, o seu poder. E nós também percebemos no Novo Testamento que Jesus Cristo ele não entrega um pouco do seu amor, um pouco da sua vida por amor àqueles que o amam e àqueles que se entregam por ele. Jesus Cristo ele se entrega completamente na cruz. Tudo que ele é, ele entrega. Se nós formos pensar no quão grande é isso, Jesus Cristo ele não entrega só a sua vida na cruz. Jesus Cristo está disposto a vir ao mundo se fazer homem, como eu e você, para poder ser nosso representante na cruz. Então Jesus ele não entregou só aqueles passos que ele deu na cruz, mas a sua vida como um todo ele entregou na cruz, por amor a mim e a você. Pense bem, se você tem sido um servo bom e fiel, se você tem sido um filho obediente, tome cuidado para não ser daqueles que Deus não vai reconhecer, porque tem sido um filho mais ou menos meio obediente, mas que quando teu nome seja dito, o Senhor reconheça que tu é um filho bom e obediente, e que tu és um servo fiel dele. E que Deus te abençoe nesse processo de buscar entender isso e viver isso de fato na sua vida.